Nós vamos então entrar de imediato em contacto com os nossos convidados de hoje. Esta audição ou audiência à Confederação dos Treinadores de Portugal para equacionar a retoma do desporto em Portugal. Faço rapidamente a apresentação da instituição que vamos ter por videoconferência e a quem eu aproveito para saudar desde já o seu representante, penso que é o Dr. Pedro Sequeira, Presidente da Confederação dos Treinadores de Portugal. A Confederação de Treinadores de Portugal é uma instituição que integra 22 associações de treinadores de várias modalidades e lida com todos os assuntos relativos à carreira e formação do treinador, sendo o seu porta-voz junto à tutela nacional e internacional em organizações como o IPDJ, a Secretaria de Estado da Juventude e do Desporto, o Conselho Nacional do Desporto e também instituições associadas ao fenómeno do desporto e dos treinadores a nível da Europa. Portanto, vamos ter connosco, por videoconferência, a presença do seu Presidente, o Presidente da Confederação dos Treinadores de Portugal, a quem eu saúdo desde já. Dava desde já também nota das regras relativamente à utilização dos tempos, a chamada grelha de tempos. Penso que já é do conhecimento do Dr. Pedro Sequeira, mas eu vou aqui lembrar. A entidade que promove esta audição, ou que a requisita, tem 10 minutos de intervenção inicial. Depois, todos os grupos parlamentares e o deputado único têm 3 minutos de intervenção. Fecha o ciclo desta audição a entidade visitante com uma intervenção final de 10 minutos. Portanto, todos em posse destes dados que também são importantes. Eu aproveitava para chamar até nós, por videoconferência, o Dr. Pedro Sequeira, a quem saúdo desde já. Dr. Pedro Sequeira, muito boa tarde. Seja bem-vindo à 8ª Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. Como referi, de entrada nesta audição, cabe-lhe justificar, naturalmente, o interesse para esta audição de 10 minutos e depois no final tem o fecho do ciclo, depois de ouvidos todos os seus deputados e senhoras deputadas que quiserem intervir, com outro fecho de mais 10 minutos. Portanto, eu passava-lhe desde já a palavra, Dr. Pedro Sequeira, seja bem-vindo, tem a palavra, 10 minutos, por favor. Muito obrigado, Sr. Presidente da Comissão, boa tarde, Srs. Deputados. Antes de mais, agradecer a possibilidade de poder fazer esta audiência por videoconferência. Como provavelmente sabem, sou professor do ensino superior, ainda estamos todos em teletrabalho e não é fácil conseguirmos sair da frente do computador para podermos estar presente em reuniões presenciais. Agradeço a possibilidade de ouvir a Confederação dos Treinadores, certamente irei cumprir o tema, fazendo apenas aqui, e o tempo, peço desculpa, fazendo aqui o preâmbulo da nossa necessidade e da nossa vontade de sermos ouvidos, tem a ver, obviamente, com a situação excepcional em que nos encontramos. Portanto, a Confederação dos Treinadores está perfeitamente sensível a tudo aquilo que se passa no nosso país, e obviamente também no restante do mundo relativamente à pandemia, e desde a primeira hora tem tentado, de alguma forma, contribuir positivamente para que esta situação, do ponto de vista social, enfim, do ponto de vista desportivo, não tenha os impactos que todos nós receamos. E, portanto, fazendo aqui, se calhar em 30 segundos, o resumo ou o calendário daquilo que a Confederação tem tentado contribuir. Portanto, começámos logo de imediato, no dia 19 de março, por propor ao Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto que fosse organizado um Conselho Nacional do Desporto extraordinário para se debater estas questões. Infelizmente, essa situação não se chegou a verificar, certamente por várias razões. No dia 24 de abril enviámos todos os contributos solicitados pela Secretaria de Estado no que se refere a como é que devia ser retomada a atividade desportiva, neste caso mais o desporto federado. No dia 21 de maio apresentámos um estudo à Secretaria de Estado sobre a situação atual dos treinadores, a situação difícil, a exemplo de outras áreas da sociedade. No dia 28 de maio fizemos um forcing sobre esse assunto e no início de junho, através de telefonema com o Sr. Presidente do IPDJ que nos ligou sobre este assunto, apresentámos um conjunto de questões e
ao mesmo tempo um conjunto de soluções. E era por aqui que eu queria avançar, até porque alguns dos senhores deputados já me conhecem, enquanto Presidente da Confederação dos Treinadores, e enfim, provavelmente também noutras áreas, enquanto professor. A Confederação dos Treinadores gosta de vir a estes momentos não apenas para se lamentar e levantar um conjunto de problemas, mas sim apresentar as suas soluções, e temos sentido alguma falta de iniciativa ou de inércia para com o desporto em geral e com os treinadores em particular. E eu, de forma muito resumida, passo a explicar o que é que nos preocupa e quais são as soluções, onde eu penso que a Comissão e os grupos parlamentares certamente poderão ajudar. Nós apresentámos nessa mesma casa, a convite da anterior Presidente, no anterior Governo, um estudo do ponto daquilo que é a classe de treinadores em Portugal. E, portanto, naquela altura, em 2016, estávamos a falar de um conjunto de quase 40 mil treinadores no ativo. Hoje é um pouco mais, estamos perto dos 45 mil treinadores com o título profissional, e onde existiam apenas 4% dos treinadores que exerciam as suas funções exclusivamente como treinadores, os restantes 96% a título parcial, a maior parte deles a título amador e em regime de voluntariado. Portanto, essa é a realidade do nosso país ao nível da formação de treinadores. Foi por mais da nossa parte, e penso que é reconhecido por todos que se encontram nessa sala, o importante papel que o desporto, nomeadamente nos jovens, massivamente, o papel que tem e o papel que os clubes e o desporto federado têm, nomeadamente os treinadores sendo o polo aglutinador de tudo aquilo que se passa diariamente até ter acontecido aquilo que aconteceu. Qual é que é a nossa preocupação? É que estamos rés-vés, estamos muito próximos de o desporto colapsar. Não do ponto de vista financeiro, mas acima de tudo do ponto de vista social, que obviamente depois do financeiro, enfim, o económico poderão vir atrás, que nós que estamos na área do desporto, principalmente nós os treinadores, precisamos de planear, precisamos de perceber, precisamos ter acesso às datas daquilo que se pensa fazer. E se numa fase inicial nós entendíamos, face àquilo que era novidade para todos os setores, a partir do momento em que começa o desconfinamento, começamos a perceber que existe um conjunto de razões que não conseguem ser justificadas para umas áreas começarem a ser desconfinadas, e a área do desporto, que é diferente da área da atividade física, portanto não é isso que me traz aqui, a área do desporto vai sendo adiada. E não estamos a falar também do desporto profissional, onde provavelmente também tem, obviamente, os seus problemas. Estamos a falar naquilo que para nós é o mais importante, que é o desporto infantil-juvenil, se preferirem esta designação, e tudo aquilo que envolve especificamente os treinadores. Portanto, temos treinadores que já há mais de 3 meses que deixaram de poder exercer a sua atividade, os seus atletas deixaram de poder exercer a sua atividade, não existe na linha do horizonte, ao contrário de outras áreas da sociedade, decisões relativamente à retoma. Temos contacto direto com a Direção-Geral de Saúde, que sabemos porque está a fazer o seu trabalho, e muito bem, relativamente à questão técnica. Nós ajudamos também nessa questão técnica, as federações esportivas também ajudaram. Portanto, neste momento, as decisões já não se encontram desse lado. Neste momento, as decisões encontram-se no vosso lado e no lado do Governo. Se a retoma se iniciar como é tradicional, ou como seria tradicional nos outros anos, com o início do ano letivo, em setembro, significa 6 meses depois de tudo isto começar, é um mal menor, porque seria um sinal de que haveria já a vontade, dentro das medidas necessárias, disso acontecer. A verdade é que ao dia de hoje não existe qualquer tipo de informação sobre aquilo que vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses no que se refere a esta área. E como imaginam, e agora entrando especificamente nos problemas dos treinadores, é que os treinadores, não tendo informação, não conseguem, junto dos seus atletas, junto dos pais dos seus atletas, criar um ambiente de confiança e de estímulo. Eles vão-no fazendo, e vocês sabem, é público através de todas as intervenções que fazem, mas isso não é suficiente para criar o clima de confiança de a retoma
poder ser, dentro de tudo isto que é novidade para todos nós, o mais normal possível. Claro que entra depois muitos dos treinadores dizerem, pá, se durante 6 meses nós não conseguimos saber o que é que vai acontecer a 8 ou 9, pá, temos que ir à procura de outras atividades, porque depois temos um conjunto de treinadores que vivem única e exclusivamente, mesmo na área da formação, nomeadamente as modalidades como a natação, como a ginástica, como o ténis, os desportos de combate, onde os treinadores estavam habituados a trabalhar de manhã à noite nessas áreas. Nós temos um estudo feito sobre isso. Não estamos a falar de milhões. O valor global dos treinadores que pediram ajuda à Confederação dos Treinadores o número redondo anda à volta dos 280 mil euros. Portanto, de que até maio, daqueles que não receberam qualquer tipo de remuneração, porque, como sabem, os pais deixaram de pagar as mensalidades, as câmaras têm dificuldade em apoiar, os patrocinadores deixaram de apoiar porque não existe atividade absolutamente nenhuma e eles próprios estão a passar por imensas dificuldades e, portanto, de repente existe aqui uma questão financeira que também é complicada. Quais foram as soluções que a Confederação tem vindo a apresentar? Em primeiro lugar, que existe a coragem de determinar uma data do início das atividades, digamos, dentro das regras de segurança que possam ser mais ou menos normais. Em segundo lugar, nós sabemos que, através das regras que estão definidas entre o Estado e as federações desportivas, que as federações desportivas terão que devolver verbas que não conseguiram aplicar, não têm as competições a funcionar, não têm as seleções nacionais a funcionar. Portanto, há verba que as federações não conseguem utilizar e que, pelas regras dos contratos de programa públicos, terão que devolver. E a nossa sugestão, e que foi bem acolhida pelo Presidente do IPDJ, era que em vez das federações devolverem, que essa parte pudesse reverter quer para os treinadores, que justificadamente, portanto, e contratos ou com prestação de serviço, enfim, com toda a documentação legal, pudessem ter acesso, que pudesse servir de apoio aos clubes para que a retoma tenha, digamos, o mínimo dano possível. Portanto, as datas, os documentos e esta solução financeira, ela está por escrita, está entregue. Aliás, estamos a fazer uma ronda pelos grupos parlamentares. Alguns estão aí, já nos receberam, outros vão receber durante esta semana. Nós temos dado esta informação toda, portanto, o problema está bem descrito, sabemos o que é que acontece, mas também sabemos aquilo que necessitamos e como é que podemos atenuar todo este problema. A não decisão está a ser terrível porque temos o risco de as pessoas dispersarem e mais tarde, quando os pais das crianças e dos jovens quiserem a retoma desportiva, não vai haver pessoas, porque as pessoas, se não tiverem condições de sobreviver nesta área, vão à procura de soluções de outra área e fazem-no muito bem, pessoalmente fazem-no muito bem, o que não será bom para o desporto. Portanto, Sr. Presidente da Comissão, esta era, no fundo, digamos, o ponto de partida, os problemas e, obviamente, o foco nas soluções que nós apresentamos à Comissão e gostávamos de sensibilizar os senhores deputados dos diversos grupos parlamentares que se encontram presentes para esta questão, sublinhando que não podemos continuar sem decisões. Sejam elas quais forem, nós necessitamos de decisões para criar um clima de confiança que neste momento está a diluir e que eu temo que mais algum tempo e que vá colapsar esta área forte e que é absolutamente imprescindível no nosso país, que é o desporto infantil-juvenil. Portanto, para já, eu despeço-me e agradeço a oportunidade que me deram para poder expor aqui. Foi clarividente, naturalmente. Agradeço-lhe o cumprimento do tempo para uso da palavra, mas naturalmente deixámos concluir porque nesta e nas outras comissões não se corta a raiz do pensamento e estava a terminar. Nós percebemos naturalmente e ouvimos-lo com todo o gosto e atenção. Agora, como é normal nestas audições, vamos ouvir os grupos parlamentares. O primeiro é o grupo parlamentar do Partido Socialista e a senhora deputada Maria Begonha, a quem eu dava desde já a palavra, acertando ali o start, que já está. Dou-lhe desde já a palavra, tenha a bondade, deputada Maria Begonha, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Obrigada, Sr. Presidente. Eu quero, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PS, cumprimentar o Dr. Pedro Sequeira, em representação da Confederação dos Treinadores de Portugal. Congratular, aliás, a Confederação por requerer esta audiência, reconhecer o contributo proativo e interventivo que tem tido todo o setor do desporto, mas a Confederação também em particular, e que naturalmente tem particular importância e premência num tempo incerto e difícil como aquele que vivemos no contexto da pandemia. Não me cabe fazer aqui uma espécie de resenha histórica, até porque todo este processo
tem sido bem recente, está bem presente para todos, mas considero fundamental, ouvindo também aqui a Confederação, recordar que a preocupação e a atenção dada ao setor do desporto foi sentida em Portugal, na Europa, globalmente, primeiro com as recomendações das várias entidades competentes do cancelamento e encerramento da esmagadora maioria das competições. Nós, na nossa perspectiva, consideramos que Portugal, de facto, foi dos países que melhor lidou com esta realidade forçada de confinamento, de interrupção precoce da atividade, quer com o decreto de estado de emergência, quer com outras renovações, mas agora, de facto, nesta segunda fase, temos vindo a lidar a par e passo com acompanhamento, com contributos por parte do setor, muito relevantes, da sociedade civil e dos grupos parlamentares, naturalmente, para o reinício seguro da atividade esportiva e da atividade física em geral. E essa é, na perspectiva também do PS, a condição de partida e que também retemos daqui da intervenção da Confederação. É que o diálogo entre o Governo e a DGS com as entidades do setor tem que permanecer em proximidade, com esclarecimento das medidas a adotar para o reinício seguro o mais completo e total possível, logo que as condições epidemiológicas e de saúde pública o permitam, compreendendo naturalmente a expectativa e a necessidade de um conjunto de decisões e diretrizes que à data ainda não foram possíveis de ser avaliadas e transmitidas sobre a retoma de um conjunto de modalidades, nomeadamente em recinto. Vai-me dar uma tolerânciazinha, não se preocupe. Obrigada, Sr. Presidente. Eu creio que a Confederação, o Dr. Pedro Sequeira, nos está a ouvir, mas, como dizia, na perspectiva do PS, portanto, esta condição de partida, que também retemos da sua intervenção, é de facto a mais importante, que as condições epidemiológicas e de saúde pública permitam, compreendemos a expectativa e necessidade de um conjunto de decisões e diretrizes que à data não foram possíveis de ser avaliadas e transmitidas sobre a retoma de um conjunto de modalidades, mas temos feito um trajeto que prova e indicia que toda a precaução e responsabilidade não tem sido em vão e que a segurança individual e coletiva são, de facto, as principais motivações para avaliar a retoma da atividade esportiva. Por outro lado, também compreendemos o sentido de urgência que este setor merece e da forma como se ressente do ponto de vista económico, social, mas nestes últimos meses e no momento em que nos encontramos, há um trajeto racional iniciado para o setor do desporto e era sobre esse trajeto também e a sua continuidade que gostava também de ouvir a Confederação nas suas respostas. Logo no início do estado de emergência, houve uma exceção feita aos atletas de alto rendimento e, portanto, essa foi uma medida importante ao equiparar a atividade profissional para efeitos de excepcionalidade face ao dever de recolhimento domiciliário. Também sabemos que em junho passou a ser aberta a possibilidade de realização de competições em modalidades individuais ao ar livre e, portanto, houve um racional daquilo que foi sendo possível permitir com o cumprimento, naturalmente, das orientações da DGS e também uma importante... por favor. Creio também que houve uma importante medida, creio que também gostava de ouvir, com um grande impacto, creio eu, também para os treinadores em Portugal, que foi a possibilidade de equiparação da formação à distância à formação presencial. Mesmo para terminar, pedia-lhe que tínhamos interesse em ouvi-lo e que aprofundasse necessidades que tem recolhido junto às diversas modalidades, que têm diferentes épocas desportivas, diferentes meios organizativos, diferentes dinâmicas de utilização do espaço e, portanto, é naturalmente uma realidade complexa da qual eu creio que a Confederação de Treinadores estará muito apta e será muito representativa dos problemas do setor e de dificuldades específicas. Obrigada. Muito obrigado e agradeço a compreensão. Esta questão do tempo nós já analisámos, é sempre muito complicado, mas pronto, vamos gerir com responsabilidade este tempo e passar, depois do start ligado, ao grupo parlamentar do PSD e à senhora deputada Isaura Moraes, a quem eu dou, desde já, a palavra. Tenha a bondade. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, caros colegas, e é com muito gosto que cumprimento, em nome do grupo parlamentar, o professor Pedro Sequeira. Permitam-me que o cumprimento em nome também desta comissão, da 8ª Comissão, e, com vossa autorização, que o cumprimento também em nome pessoal. Tenho muita pena, caro professor, que não possa estar presencialmente para lhe poder dar um abraço. Vinha com essa ideia quando entrei na sala. Depois dizer-lhe que...
Depois, peço desculpa, houve aqui alguma interferência. Depois dizer-lhe que, na altura em que estava a intervir, houve aqui algum ruído na sala e eu fiquei com a ideia de que o Conselho Nacional do Desporto, embora o tivessem pedido, acabou por não acontecer. Acredito que preferia estar, e sei que preferia estar a discutir este assunto no Conselho Nacional do Desporto, órgão que tive o privilégio, ou espaço que tive o privilégio de partilhar com Vossa Excelência, porque é efetivamente o espaço onde estão todos os representantes e responsáveis pelo desporto de Portugal. Depois, dizer que é verdade que muitos dos treinadores que pararam a sua atividade, assim como os clubes, como as coletividades esportivas, que ficaram, ao fim e ao cabo, com a sua atividade suspensa. Como disse, e bem, muitos deles com dificuldades financeiras, porque quer os clubes, quer as coletividades, deixaram de ter as mensalidades dos pais, tanto dos encarregados de educação, os patrocínios, e ora bem que as autarquias ainda continuam a apoiar os clubes e estas coletividades. Os treinadores, bem como os atletas, ou os clubes, ou outros agentes esportivos, efetivamente necessitam de planear o seu regresso. E esta falta de datas para início das atividades, acredito que vos cause muita instabilidade, e quando diz que alguns depois terão dificuldade em poder voltar a esta atividade, também acredito. E também sei, e todos sabemos, o quanto é importante, se é importante o desporto o desporto profissional, mas o quanto é importante o desporto amador na formação dos nossos jovens, quer em termos desportivos, mas também na formação enquanto cidadãos. Lamento, porque acabei por ver um artigo do nosso presidente do Comitê Olímpico de Portugal, que dizia que o programa de estabilidade económica e social apresentado pelo Governo, que explicitamente não trazia nada para a área do desporto, embora o Sr. Secretário de Estado tenha referido que estava a ser elaborado um trabalho pelo IPDJ, tanto neste sentido, espero e desejo que efetivamente que possa ser incluído este trabalho na área do desporto pela sua importância e pela sua relevância, e acredito que sim, que o desporto é suficientemente importante para a política nacional. Portanto, caro professor, dizer-lhe que, mais uma vez, que o PSD estará disponível para poder, nos fóruns, desenvolver esta questão, perceber também das vossas preocupações, ao fim e ao cabo, das preocupações da Confederação, que são as preocupações de todos os treinadores, e dizer-lhe que espero que a curto prazo possam ter respostas, principalmente, quer para a questão financeira, mas principalmente também para poderem planear e planificar a vossa atividade. Obrigada e bom trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada, pela compreensão relativamente ao uso do tempo também. E depois de preparar o cronómetro para o próximo grupo parlamentar, eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, Luís Monteiro. Tenha a bondade. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, quero, antes de mais, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimentar o Sr. Professor Pedro Sequeira, a Confederação de Treinadores, que nos traz aqui um tema importante. Eu talvez aproveitasse estes poucos minutos para elevar a importância que o desporto tem tido do ponto de vista social e do ponto de vista daquilo que é o combate às exclusões sociais e económicas e, portanto, principalmente aquilo que é o espaço recreativo, desportivo, de bairro, local, regional, tem tido um papel fundamental, e o facto da pandemia e da quarentena obrigatória que nós tivemos de cumprir, ter parado parte dessas atividades, fez com que esse espaço de interlocução, de ligação com as comunidades, e principalmente até com as comunidades mais jovens, tem sido um problema. E compreendemos, obviamente, todos que é também um problema a incerteza do regresso às atividades normais.
tem havido paulatinamente, e temos seguido esse trabalho da DGS e do Governo, daquilo que tem sido o levantamento do confinamento a que estamos sujeitos, do ponto de vista económico e social, sabemos, e também do ponto de vista regional, porque não foi igual em todas as regiões, e nós que estamos em Lisboa sabemos da particularidade que a região da área metropolitana de Lisboa ainda vive, mas compreendemos a incerteza e até a insegurança do ponto de vista financeiro, mas também do ponto de vista daquilo que é a atividade social das coletividades, dos clubes e, em particular, dos treinadores, neste momento. E a pergunta que nós tínhamos era se, porventura, a Confederação de Treinadores ou outros organismos relacionados com o desporto em Portugal, se têm, nos últimos dias, reunido ou pedido pareceres à DGS, ou então que papel tem tido a DGS na comunicação para o futuro. Nós temos tido, nós enquanto grupo parlamentar do Bloco, alguma cautela no que toca a observações menos cuidadas ou menos cautelosas daquilo que tem sido o bom ou o mau papel da DGS. Temos cumprido aquilo que a DGS tem dito, justamente porque é uma opinião técnica, obviamente não livre de críticas, mas uma opinião técnica que numa altura destas é bom não pôr em causa só por razões de luta partidária ou de luta política. Mas obviamente estamos disponíveis para discutir alguma decisão que tenha sido descabida, também na área do desporto, com certeza. Mas a questão que colocava justamente é se, como não tem existido também da parte da DGS nenhuma posição a médio prazo sobre a atividade que o país pode ou não estar sujeito, por exemplo, em setembro ou em outubro, temos essa incerteza, por exemplo, na questão do ensino, que medidas é que podiam ser tomadas no desporto, obviamente dentro dos mesmos parâmetros de análise técnicos e científicos que a DGS tem seguido. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Monteiro. Passamos de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e à Sra. Deputada Alma Rivera, quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentava também o Dr. Pedro Sequeira e, por seu intermédio, a Confederação e todos os treinadores. Nós já tivemos a oportunidade de partilhar pontos de vista sobre esta situação e eu começava pela base da questão, que é a importância que tem o desporto hoje na nossa sociedade, na nossa vida coletiva. Quando falamos de desporto, temos tendência a afunilar numa determinada modalidade com determinadas características, mas estamos a falar de uma realidade muito mais vasta e com uma importância, como aqui também já foi dita, não só a nível da qualidade de vida, da promoção da saúde, mas da integração social a vários níveis. E para nós, no pós-Covid, haverá esta importância toda que já tinha, mais uma importância que é da recuperação anímica que nós também vamos ter que enfrentar num contexto que sabemos que será particularmente complexo e difícil para grande parte da população. E é preciso também dizer que muitos dos clubes, muitas das associações são hoje os garantes do acesso ao desporto em vastas zonas do país, que é uma incumbência constitucional e o acesso ao desporto é também um direito constitucional. Bom, posto isto, nós consideramos e acompanhamos a preocupação da calendarização da retoma das atividades desportivas, até porque os clubes têm que saber como e quando para se poderem organizar e poderem gerir os seus recursos, mas para saber como e quando é preciso saber, e neste momento não se sabe, não há informação alguma sobre essa calendarização. E recordo a situação dramática de que estamos a falar, porque há o aspecto do desporto e a sua função social, mas há o aspecto das condições objetivas de vida dos treinadores e foi-nos possível aceder ao inquérito que foi feito. Estamos a falar de uma realidade em que responderam 422 trabalhadores, 256 destes é o único rendimento que têm, é o rendimento da sua atividade enquanto treinadores, da mesma forma que destes 422, praticamente um terço está sem receber desde março.
já são muitos meses sem receber. E, portanto, estamos a falar de uma situação verdadeiramente dramática, verdadeiramente urgente, e nós achamos que poderia ter sido aproveitado este tempo e poderá ser aproveitado, eventualmente, até para outro tipo de atividades, por exemplo, a nível da formação, que, no nosso entender, é uma responsabilidade do IPDJ. E foi por isso mesmo, mais do que deixar uma pergunta ao Dr. Pedro Sequeira, nós fizemos hoje uma pergunta ao Governo, questionando exatamente estes aspectos que aqui referi, esperando que tenhamos uma resposta e, sobretudo, esperando que haja as condições adequadas e sanitárias, naturalmente, para a retoma da atividade e da atividade dos treinadores. Obrigada. Muito obrigado pelo rigor também do tempo utilizado, para podermos passar de imediato ao grupo parlamentar do CDS-PP e à senhora deputada Ana Rita Bessa, quem desde já dou a palavra. Tenha a bondade, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o professor Pedro Sequeira e, em seu nome, a Confederação dos Treinadores de Portugal. Agradeço a intervenção inicial, que em larga medida reflete aquilo que também já vinha sendo tornado público sobre a posição da Confederação, e eu gostava de começar por retomar também outras declarações, neste caso do Sr. Secretário de Estado, João Paulo Rebelo, que reuniu no início de junho com os restantes Estados-membros da União Europeia para tentar encontrar uma resposta comum para a reabertura das atividades desportivas no pós-pico do Covid-19. E na altura, no princípio de junho, não muito diferente do que se trata agora, o Sr. Secretário de Estado fez o ponto de situação da retoma do país, explicando que, de facto, como aqui já foi dito, já é possível voltar aos desportos individuais ao ar livre. Entretanto, também já reabriram ginásios, piscinas e alguns pavilhões e, claro, a Liga de Futebol, como todos nós sabemos. Mas, de facto, fica de fora um imenso leque de atividades desportivas que têm esta dupla dimensão. Por um lado, sobre a atividade dos treinadores, os próprios, e sobre a sua questão financeira, sobre os clubes e coletividades desportivas, coisa que também já aqui foi falada, muitas das quais estão há vários meses sem as suas fontes de financiamento privadas, as mensalidades dos pais e os patrocínios, que provavelmente alguns dos quais já não terão retorno. Mas também do lado dos atletas e das suas famílias há aqui uma dupla necessidade por satisfazer. Dos atletas, porque vão perdendo a sua capacidade, a sua condição física, se não regressam a qualquer tipo de treino, já para não falar nas competições propriamente ditas, mas das famílias também, porque o desporto cumpre esta função social, desde logo na pausa letiva, em muitos casos de acompanhamento de jovens e também da sua formação. E, portanto, de facto, torna-se muito importante perceber qual é o calendário previsível e que possa ser trabalhado em conjunto com a Confederação para que todas estas perspectivas possam ser trabalhadas e acauteladas. Confesso que pessoalmente me faz um bocadinho de confusão como é que se permite a abertura de ginásios e não se permite, nos mesmos termos, a abertura, ou com os mesmos graus de segurança, a abertura de algumas coletividades e clubes desportivos, bem sabendo que em alguns se praticam desportos de grupo, mas que ainda assim se poderiam acautelar as condições dessa prática. E, portanto, há decisões que me parecem difíceis de explicar e paradoxais se não tiverem, no curto prazo, uma resposta cabal. E, portanto, a pergunta final era se, de facto, tem feito algum trabalho, ainda que sem um calendário já determinado, se tem feito trabalho conjunto e avanços conjuntos, imagino, com a DGS, e também se, no âmbito do Conselho Nacional do Desporto, têm feito algum progresso, algum tipo de trabalho com o Governo, não com a DGS necessariamente, para conseguirem um calendário que satisfaça, por um lado, a treinadores e clubes desportivos e, por outro lado, as próprias necessidades das famílias. Muito obrigada. Obrigado, Sra. Deputada. Vamos concluir. Eu vou pedir só para me certificarem se do PAN ou do PEV ou da Iniciativa Liberal se estão em videoconferência. Não estando, portanto, eu dava a palavra, chamava a atenção e dizia desde já ao professor Pedro Sequeira que lhe cabe agora concluir, depois de ouvidos todos os seus deputados e senhoras deputadas, para a intervenção final de 10 minutos. Volto a saudar
nesta comissão o professor Pedro Sequeira, da Confederação Nacional dos Treinadores de Portugal, e a dar-lhe a palavra durante 10 minutos para, naturalmente, abordar muitas das questões que aqui foram colocadas pelos senhores deputados e senhoras deputadas. Tenha a bondade de ser o professor Pedro Sequeira. A palavra é sua, 10 minutos. Senhor Presidente, muito obrigado pela nova oportunidade. Agradeço aos senhores deputados e deputadas as questões colocadas. Eu vou tentar, nesta parte final, abordar todas as questões. Portanto, em primeiro lugar, dizer que, do ponto de vista técnico, a Confederação dos Treinadores reúne, atualmente para cá já são 23 associações, ao contrário do que o Sr. Presidente disse, porque há coisa de 2 dias, a Associação de Treinadores Tiro com Arco também se conseguiu constituir e se filiar em nós. Existe, a par da Confederação dos Treinadores, como o Comitê Olímpico e a Confederação do Desporto de Portugal, o Comitê Paralímpico no nível mais abaixo, por não reunir tantas modalidades. Existe aqui um conhecimento profundo, não pessoal, obviamente, mas institucional, de todas as modalidades. E pelo menos 2 grupos parlamentares colocaram a questão da parte da relação com a DGS e a parte técnica, e essa é uma das partes que nos preocupa e onde nós sentimos que a nossa ajuda podia ser mais profícua. Porque, e dou-vos um exemplo, a divisão entre desportos coletivos e desportos individuais é uma taxonomia que deixou-se utilizar a partir da década de 80 do século passado. E isso cria imensa entropia, portanto, vê-se que não houve o cuidado de se perceber as diversas modalidades. Admito que a Direção-Geral da Saúde ou o próprio Governo não o consiga fazer, mas tem, eu não diria a sociedade civil, ou neste caso a sociedade desportiva, que pode claramente dar o input que é necessário para ajudar. Porque nós recebemos diariamente questões dos treinadores a dizer: eu sou treinador de karaté, se não fizer confronto físico, isto é considerado da modalidade individual e já posso fazer ou não. Eu, se na piscina estiver a nadar, posso, mas se vier jogar polo aquático já não posso, porque já é modalidade coletiva. Ou pelo facto das piscinas terem aberto, eu já posso fazer. Quando a senhora deputada do PS colocava a questão da especificidade, claro, existe um conjunto muito grande de especificidade, mas também existe uma grande confusão em juntar no mesmo saco a atividade física e o desporto. E a verdade é que eu correr ao ar livre e correr com uma bola ao ar livre é a mesma coisa. Mas uma é atividade física e outra, se for num campo de futebol ou se for na praia, já é um desporto e pode ser um desporto federado. E porquê é que eu não posso fazer? Só por ser desporto federado? Mas não está a haver competição e é a mesma criança que está a correr. Portanto, a falta de esclarecimento técnico não tem ajudado. Não tem ajudado porque obriga o desporto a sistematicamente estar a tentar ajudar e a responder a algo que sempre que saem os boletins de confinamento deviam ser altamente talhados, especificamente para o desporto, para ajudar, porque no limite alguém podia-me ter dito, mas já há um conjunto de soluções que a sua confederação tem para resolver. E eu digo, pois, mas explico lá isso aos treinadores, porque eles não conseguem interpretar face à linguagem e à forma como algumas das soluções são apresentadas. Portanto, há uma falha técnica onde claramente a Confederação e, enfim, as outras entidades do desporto, obviamente, poderiam ajudar. É por essa razão que eu introduzi a questão do Conselho Nacional do Desporto, porque quem nos conhece e me conhece pessoalmente sabe que, face ao meu estilo, é nos locais do desporto onde discutem os nossos problemas. Nunca o fazemos fora deles, ou quando o fazemos, tenho a convicção que fazemos de forma educada e construtiva. E temos sentido essa necessidade, porque julgo que, se não fosse no dia 19 de março, obviamente nem poderia obrigar a isso, mas se até ao final do mês de março, início de abril, o Conselho Nacional do Desporto tivesse chamado em conjunto, porque enquanto está todas as entidades, toda a diversidade do setor desportivo, a dar contributos, a responder, eu tenho a certeza que provavelmente a Confederação, pelo menos a Confederação dos Treinadores de Portugal, não estaria aqui hoje. Não haveria essa necessidade. Porque eu insisto, nós estamos preocupados com as crianças, com os jovens e, acima de tudo, com os treinadores. Estamos preocupados com as questões da saúde. Estamos. Mas com aquilo que nós conseguimos perceber da Direção-Geral da Saúde, com aquilo que nós conseguimos trabalhar com a Direção-Geral da Saúde, conseguimos encontrar aqui um conjunto de soluções. Agora, tem que olhar para elas e tem que haver coerência. Eu não quero dar, porque também não é o meu estilo, vir dar aqui exemplos daquilo que eu não gosto de ver. Mas ter 10 crianças no pavilhão é ter 10 crianças no pavilhão. Não é mais do que isso.
e se for preciso tomarem banho e tiverem que vir equipadas e voltarem, pá, não me conseguem explicar como é que isto está a ser impedido. Não há razoabilidade neste tipo de decisões. E não há porquê. Porque não se olhou para a questão técnica. Porque as pessoas depois estão muito contaminadas com aquilo que é uma modalidade, ou duas, ou três, e que acham que é disso que estamos a falar. Nós não é disso que estamos a falar. Porque eu sei bem, e respeito, e acho muito bem aquilo que está a ser feito na Liga Profissional de Futebol. Acho muito bem. Tem o meu aplauso e tem todo o meu apoio. Mas ao nível do desporto infantil-juvenil, conseguimos ter o mesmo impacto. A questão é que estamos a falar de milhares de crianças e não apenas de uma centena de jogadores de futebol, estamos a falar de milhares de crianças de várias modalidades que conseguiriam estar a fazer, dentro das medidas boas que a Direção-Geral da Saúde e o próprio Governo tomaram, poderiam estar em atividade desportiva federada e não estão porque não houve esta preocupação técnica. E, portanto, é aqui que eu digo que claro que foi falar das questões financeiras, mas eu não queria dar esse foco, porque a verdade é que poderíamos ter resolvido as questões financeiras tendo junto as questões técnicas com as questões de desconfinamento. E provavelmente, após a quarentena, que sim, aí haveria necessidade de haver apoio, porque também aí, mais uma vez, se esqueceram, os clubes não são empresas, não estamos a falar de SADs. Estamos a falar de associações recreativas, associações culturais, enfim, associações de pais que têm esta parte desportiva que não tiveram a possibilidade de ter o mesmo acesso aos apoios que o Estado deu e acharam isso absolutamente normal. Com a parte que, insisto, e vou terminar, não vou citar dos 10 minutos, que é dizer, nós do desporto precisamos de planeamento, necessitamos de datas. Sabemos que se a pandemia piorar, teremos que haver novas datas. Estamos preparados para isso. Isso não nos preocupa. Mas dê-nos aqui uma visão daquilo que vai ser o futuro. Para quê? Porque o treinador não vai conseguir ganhar a confiança dos atletas e dos pais dos atletas. Eu sou pai de gêmeos, de um rapaz e uma rapariga de 14 anos. Eu próprio, apesar das minhas funções, quero perceber na área da dança da minha filha e na área do handball do meu filho exatamente aquilo que o clube está preparado. Isto demora tempo. E como isto demora tempo, não havendo data, nós não sabemos que tempo é que vai ser e como é que se prepara tudo isto. Portanto, Sr. Presidente, agradeço. Sinceramente, devia ter começado por aqui dizendo que fui assíduo frequentador da anterior comissão e, portanto, quero desejar a si e aos grupos parlamentares um ótimo trabalho. Admito que esta não é a melhor altura para nos conhecermos face àquilo que está a acontecer, mas acredito na nossa democracia, acredito no vosso trabalho e tenho a certeza que no final as coisas estarão certamente melhores. Muito obrigado por nos ouvirem. Muito obrigado, Sr. Professor Pedro Sequeira. Eu, em nome da Comissão também, e retendo parte da informação que nos deu logo no início, relativamente a um estudo que tem elaborado sobre esta questão, sobre esta matéria, se nos pudesse facultar depois para partilharmos com todos os grupos parlamentares, esse estudo seria um instrumento também importante para percebermos as dificuldades pelas quais todos os treinadores que a Confederação representa passam. Naturalmente, queremos lhe agradecer, mesmo por esta via. É claro que o português e o povo latino gostam muito da proximidade e isto para nós é amputar parte daquilo que gostamos de ser. Portanto, este contacto à distância, de qualquer forma, é o remédio para a situação e para a pandemia que temos, defendermos a nós, defendendo os outros também por essa via, com o distanciamento que a Direção-Geral de Saúde, e muito bem, o Governo e todos os organismos ligados à saúde têm recomendado. O nosso agradecimento e, naturalmente, voltaremos a ver-nos e desejamos que seja também de forma presencial. Muito obrigado e desejamos que consigam, naturalmente, portanto, os objetivos pelos quais se batem, que são muito respeitáveis. Muito obrigado pela presença aqui entre nós. Muito obrigado, Relativamente aos